Fagner está trocando o Corinthians pelo Cruzeiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também do futuro de Luiz Gustavo. Ele fica no São Paulo para 2025. Quero te atualizar ainda sobre a limpa no Atlético Paranaense, sobre Fabinho Soldado respondendo a respeito do futuro de Paul Pogba. Já Danilo está sendo dispensado na Juventus. Ele pode pintar num clube brasileiro? Para completar a salvação nas contas do Internacional, o Vasco insistindo na contratação de Balbuena, a Globo fechando com mais um campeonato estadual, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero começar com o tradicional giro de notícias e a primeira notícia diz respeito a Rafael Cabral, que não é mais jogador do Cruzeiro. Nessa sexta-feira, o vínculo dele foi rescindido com um ano de antecedência. Cruzeiro torna dessa maneira o Rafael Cabral livre para escolher seu novo clube. Quero falar também sobre o Fluminense, que fechou com 2 reforços, além do Hércules, que já havia sido anunciado. Nas últimas horas, o Flu registrou-se, acertou com o Paulo Baia, atacante de 25 anos de idade, que estava no Goiás, mas pertence ao Primavera, empréstimo por uma temporada, e fechou também com o Juan Freitas. Esse é um zagueiro peruano de 24 anos de idade, que estava no Alianza Lima. Bora falar agora sobre o Fortaleza, de olho em Advíncula. Você conhece? Lateral direito da seleção peruana e do Boca Juniors. Vale a lembrança de que o Fortaleza já contratou outro jogador do Boca, o volante Paul Fernandes. Para completar o giro de notícias, te atualizar sobre os 5 reforços do Juventude para 2025. Foram contratados o goleiro Marcão, o lateral direito Reginaldo, os laterais esquerdos Celipinho e Marcos Paulo, além do atacante Enio. Já Marquinhos Gabriel é novo reforço do Avaí. O meio-atacante de 34 anos de idade disputou o último Campeonato Brasileiro da Série A pelo Criciúma. A saideira do giro de notícias, o Sport anunciou a renovação do contrato de Luciano Castan, atleta que alcançou metas e até por isso teve garantida sua permanência para o próximo ano. Hora de falar sobre a nova estratégia da Globo, que acaba por beneficiar especialmente torcedores de Minas Gerais. Nas últimas horas, a Globo fechou a aquisição dos direitos de transmissão do Campeonato Mineiro, que terá jogos exibidos na Globo, no Sport TV e no Pay-Per-View. Serão 10 partidas na Globo, 12 no Sport TV e 27 jogos no Pay-Per-View. Todas as partidas de Cruzeiro, Atlético e América serão exibidas, no mínimo, na pior das hipóteses, no Pay-Per-View. Elas também podem aparecer na Globo e no Sport TV. Você deve estar estranhando esse movimento da Globo voltando a transmitir campeonatos estaduais depois de um longo e tenebroso inverno. Foi a estratégia que a emissora encontrou para tentar reaver torcedores assinantes do Premier, especialmente a partir do ano que vem, quando mais da metade dos jogos não terão transmissão da Globo. A Globo imagina uma perda considerável de assinantes do Premier. Até por isso, ela tem reforçado os campeonatos estaduais e vai exibir em 2025 o Campeonato Mineiro, ou além do Campeonato Carioca, Gaúcho e Campeonato Pernambucano. Ainda estou atrás das cotas a que terão direito os times mineiros. Bora falar agora sobre o Vasco, que está interessado em Balbuena, zagueiro paraguaio de 33 anos de idade, indicação de Fábio Carilli, o novo comandante Cruz Maltino. Trabalhou com o Balbuena em 2016, 2017 e 2018, os 3 anos no Corinthians. O negócio é dos mais complicados. Primeiro porque o Balbuena ainda tem mais 6 meses de contrato no Dinamo Moscou. Depois porque ele é titular absoluto por lá e tem enorme salário, pelo menos para a realidade financeira do Vasco. Cruz Maltino, que já fechou a contratação do Lucas Freitas, ex-jogador do Palmeiras, e tem conversas avançadas com o Oliveira, atleta que pertence ao Cruzeiro. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o Márcio Bittencourt, representante do Oliveira, e ele contou que ainda não há martelo batido entre Vasco e Cruzeiro pelo Oliveira. Só para completar o noticiário sobre Balbuena. A temporada atual de 15 jogos, 1 gol e 2 assistências, chegou a custo zero no Dinamo Moscou. No Dinamo Moscou em 2021, contratado do West Ham. Durante esse período chegou a estar emprestado ao Corinthians, voltou e por lá tem jogado como titular absoluto. Bora falar agora sobre a salvação nas contas do Internacional. Colorado imagina fechar nas próximas horas, ainda nessa semana, a venda de Gabriel Carvalho para o Al-Qadisiah. Negócio de 22 milhões de euros,
ou 143 milhões de reais. Se confirmada, será a maior transferência da história do Colorado, e que vai ajudar demais, especialmente nesse momento de muita dificuldade financeira. O Internacional perdeu muitos milhões de reais por conta das enchentes, não conseguiu aprovar no Conselho Deliberativo um projeto de captação de debentures e até por isso, para não precisar vender vários atletas, torce para que essa negociação do Gabriel Carvalho seja concluída. Se esse negócio de fato se confirmar, é possível até que o Inter não precise negociar o Wesley com o Krasnodar. A proposta do clube russo é de 20 milhões de euros. Só para complementar, não, de 60 milhões de reais, perdão. 60 milhões de reais que equivalem a mais ou menos 10 milhões de dólares. Só para complementar o noticiário do Internacional, se o Gabriel pode sair, outros dois também, especialmente se propostas forem razoáveis. Thiago Maia, que tem negociações com o Santos. A ideia do Inter é que o Santos assuma a dívida que o clube tem para com o Flamengo. A compra havia sido fechada em 4 milhões de euros. Tem uma negociação do Vasco também com o Wanderson. O Internacional ainda deve, pela compra do Wanderson, mais de 2.250.000 euros. Preciso te atualizar agora sobre Danilo, lateral barra zagueiro da seleção brasileira e da Juventus. Ele pode ser dispensado pela Juve agora em janeiro. Pelo menos foi o que garantiu nessa sexta-feira o jornalista italiano Fabrizio Romano. Danilo tem mais 6 meses de contrato com a Juventus. Chegou a dizer recentemente que não deixaria a Juventus a 6 meses do fim do contrato. Esse não seria um papel adequado para um capitão como ele. Mas, ao que parece, as coisas não andam tão boas pro brasileiro de 33 anos de idade, que chegou a negociar recentemente com o Vasco, Flamengo e também com o Santos. O Flamengo praticamente desistiu da contratação do atleta, as negociações eram tocadas pela antiga administração, não percebi em José Boto e Bape a disposição em contratá-lo. Em relação a Santos e Vasco, em dificuldade, especialmente porque a ideia do Danilo é permanecer no futebol europeu. Ele foi procurado recentemente pelo Napoli, mas há um probleminha. O Danilo não tem o passaporte europeu, dessa maneira ocuparia a vaga de estrangeiro. Nesse momento o Napoli não tem espaço para mais um estrangeiro. Preciso te atualizar agora sobre uma declaração de Fabinho Soldado, o diretor executivo de futebol do Corinthians, sobre Paul Pogba. O dirigente tentou colocar panos quentes até para evitar uma enorme especulação e uma expectativa gigante do torcedor corintiano, abre aspas, para o Soldado. É um atleta que tem relacionamento com o Memphis. O Pogba e o Memphis são amigos. Certamente o Memphis tem falado bastante do Corinthians para ele. Claro que o torcedor se empolga, fica esperançoso, mas nesse momento não há nenhuma conversa. É claro que no futuro, não só para esse atleta, mas também para todos os outros, o Corinthians sempre estará atento às oportunidades, fecha aspas, uma clara tentativa do Fabinho em diminuir a fervura e a expectativa, a ansiedade do torcedor corintiano. Vou seguir com a informação que eu tenho de que o Timão já conseguiu parceiros para bancar os salários do Pogba, mas não tem sentido muita pressa do meio-campista francês em definir seu futuro. Se o Timão gostaria de acelerar esse processo, não parece que a mesma velocidade deve ser aplicada pelo atleta, até porque ele só pode voltar a jogar em março do ano que vem, 11 de março, é a data que se encerra a punição por doping. Até por isso, Pogba vai tomar essa decisão sobre em qual clube jogar, mais para frente o tempo joga a favor dele, quanto mais próximo do fim da punição, na teoria, mais propostas devem aparecer. É bom que o torcedor corintiano não tenha a expectativa de um acordo para breve, para o ano novo, alguma coisa desse jeito, e o próprio Corinthians tem culpa nessa ansiedade geral depois de, no dia do Natal, fazer uma postagem com uma árvore de Natal e também com o mascote das Olimpíadas de Paris. Preciso te contar agora sobre a limpa no Atlético Paranaense. Furacão, depois de comprar o Léo Pelé do Vasco, não vai ficar com 3 jogadores importantes do time rebaixado. O volante Fernandinho, ex-seleção brasileira em Manchester City, o zagueiro Thiago Heleno, um dos mais antigos do elenco, além do atacante Pablo, enorme dedicação com o Furacão. Importante contar que as propostas feitas para a renovação desses atletas foram consideradas muito ruins pelos jogadores. Pablo, por exemplo, até havia aceitado reduzir seu salário, mas a oferta feita pelo CAP pareceu constrangedora, completamente fora da realidade. Algo como, olha, não queremos você aqui, vamos te oferecer só esse pouquinho de dinheiro que é para você não aceitar de fato. Nicão também era outro que já tinha a sua saída definida, atleta que pertencia ao São Paulo, o contrato se encerra em dezembro, esteve emprestado ao Furacão, não vai ficar no São Paulo nem no Atlético Paranaense, reformulação gigante
do Furacão, que acertou também nas últimas horas e já anunciou a chegada do volante Raul, ex-Vasco da Gama e que estava no Red Bull Bragantino, chega sem custos. Para completar o noticiário do Furacão, o Atlético tentou a aquisição de Ademir, atacante que pertence ao Bahia. A resposta do tricolor baiano foi de que não há negócio. Bora com informação exclusiva, quero te falar sobre o futuro de Luiz Gustavo. O volante de 37 anos fica no São Paulo para 2025 até esse momento. E olha que a gente já está a caminho da virada do ano, não há uma definição. E aí tem uma informação importante de bastidor. Luiz Gustavo gostaria que o São Paulo acertasse pendências que ficaram durante o ano antes da renovação desse vínculo. Não consegui com exatidão entender o que está rolando, quais seriam essas pendências. Imagino que talvez um prêmio pela assinatura do contrato ou algo do gênero, até porque salários, de acordo com o São Paulo, não existem salários atrasados. De qualquer maneira, a ideia do Luiz Gustavo é seguir no São Paulo. Ele alega que não sente dor, está super bem fisicamente, participou de 46 dos 68 jogos do tricolor em 2024. A família também está super adaptada a São Paulo, filhos estudando no colégio. Diante desse cenário, a ideia do Luiz Gustavo era permanecer no clube. Mas, se o São Paulo não se acertar em relação às pendências e não efetuar uma proposta de renovação, é possível que o Luiz Gustavo tenha de buscar outro clube. Algo que parecia meio impossível algumas semanas atrás. Mas depois do desfecho do Rafinha, que era capitão do time, alguém super importante, e o tricolor abriu mão da permanência do Rafinha, eu já não descartaria que o Luiz Gustavo também não fique. Jogador muito criticado pelo torcedor, mas bastante querido pela comissão técnica e também por outros jogadores. Só para arrematar em relação ao São Paulo, tricolor que tem como único reforço garantido para o próximo ano o meio atacante Oscar, que estava livre do seu contrato com o Xangai Port. Bora fechar o vídeo com informação super importante, a maior notícia da sexta-feira. Fagner, lateral direito do Corinthians, está a caminho do Cruzeiro. Negócio praticamente fechado. Faltam apenas a realização dos exames médicos e da assinatura do contrato de empréstimo por uma temporada. E o que mais chama a atenção é que o Cruzeiro, um dos clubes mais ricos do país, depois de ser adquirido pelo Pedrinho BH, vai ter ajuda do Corinthians com parte dos salários. Pelo menos é o que tem sido noticiado pela imprensa que cobre o Cruzeiro de perto. Fagner renovou na metade do ano de forma absolutamente inexplicável o seu vínculo com o Timão. O contrato se encerraria em dezembro desse ano e ele ganhou mais 2 anos de contrato, até dezembro de 2026. Vencimentos na casa dos R$700 mil por mês. Fagner terminou o ano como reserva do Mateuzinho e agora ganha essa possibilidade de jogar no Cruzeiro, com parte dos pagamentos sendo feitos pelo Corinthians. Seria muito bacana que Fabinho Soldado ou Augusto Melo explicassem o porquê da renovação do contrato do Fagner, quando na oportunidade ele já era um reserva pouco utilizado. Só para arrematar em relação ao Cruzeiro, a Raposa tinha a intenção de fechar com o lateral direito, depois de adquirir o volante Christian e vários meias atacantes. Eduardo do Botafogo, Bolassi do Criciúma, Rodriguinho que veio do América, negociações avançadas com Marquinhos que pertence ao Arsenal, além das 2 cerejas do bolo, Dudu ex-Palmeiras e Gabigol que está de saída do Flamengo. Negociações por um zagueiro continuam, o Cruzeiro ainda não conseguiu fechar com um defensor. A saideira sobre o Corinthians, Timão pode também negociar Pedro Henrique. Atacante que pertence ao Corinthians, havia sido comprado do Internacional por quase 3 milhões de reais. Negócio de o salário dele de 500 mil está completamente fora dos planos. Pode ser uma alternativa interessante para que o Timão abra ou diminua um pouquinho a sua folha salarial. E você, o que pensa de Fagner no Cruzeiro? Gosta? Acha absurdo? Não gosta? Já registra no comentário, no espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra às 7. Tem programa do Nicola. Tchau!